Shalom, shalom, mulher. Deus abençoe sua vida, sua casa. Declaro uma semana poderosa, cheia da presença de Deus. Começando mais uma semana nesse propósito tão poderoso. Estamos falando de sabedoria do alto. Estamos falando de crescimento, de graça, de profundidade. Esse é o propósito. A palavra de Deus gera em nós transformação. E que bom ter você aqui. E nessa semana que tá tão especial, hoje eu quero falar um pouquinho sobre nem toda porta deve ser atravessada. Isso é uma lição que eu precisei aprender para amadurecer. Provérbios 22:3 diz que o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Presta atenção. Você já percebeu? Você já perdeu a paz porque entrou em uma porta que Deus nunca mandou você atravessar? Difícil, né? Vai doer, mas vai curar. Quantas vezes pedimos para Deus abrir portas, quando deveríamos pedir sabedoria para reconhecer quais portas não devemos atravessar? Pensa comigo. Imagina uma mulher, depois de muito tempo desempregada, surge uma proposta excelente. O salário é alto, a oportunidade parece perfeita. Todos dizem, você não pode perder essa chance. Mas existe um detalhe. Aquele ambiente a afastará completamente da comunhão com Deus. Ela não terá mais tempo para a família. Ela não conseguirá mais congregar, ser discipulada, aprender, desenvolver tarefas que só ela pode fazer por ela, como orar, vida no secreto. Então ela precisará negociar princípios que um dia prometeu nunca negociar. A porta está aberta, a oportunidade está aí. Ela precisa. Mas será que foi Deus quem abriu? Ou apenas apareceu uma oportunidade? Pois é, nem toda porta aberta significa direção divina. Da mesma forma, imagine alguém iniciando um relacionamento. Tudo parece maravilhoso. Existe uma atração, uma química, não é assim que as pessoas dizem? Existe um entusiasmo, existe promessas. Mas existe também uma carência no teu coração. Isso gera pressa. Só que dentro disso não existe temor a Deus. Não existe caráter. Não existe compromisso com verdade. E mesmo assim, a pessoa pensa, talvez Deus um dia mude essa pessoa. Ai, gente, quem nunca pensou assim? Quantas lágrimas começaram exatamente assim. Sabe, nem toda pessoa que chega é resposta de oração. Algumas chegam apenas para revelar, se aprendemos a discernir. Vivemos em uma geração apaixonada por oportunidades. Queremos crescer, queremos conquistar, queremos avançar. Sim, queremos, mas raramente perguntamos: esta porta me aproxima ou me afasta de Deus? Me aproxima do meu destino, do meu propósito, daquilo que vai edificar, gerar, potencializar ainda mais aquilo que Deus já me entregou? Sabe, existe uma pergunta mais importante do que o que eu vou ganhar? E sabe qual que é? É aquela: quem eu vou me tornar se eu atravessar essa porta hoje? Sabe, há portas que aumentam a sua conta bancária, mas empobrece a sua alma. Há portas que trazem visibilidade, status, mas roubam a sua intimidade com Deus. Há portas que oferecem prazer imediato, mas produzem arrependimento duradouro.
Há portas que parecem acelerar o propósito, mas apenas encurtam o caminho da obediência. O inimigo sabe que dificilmente convencerá um filho de Deus a abandonar completamente a fé. Ele sabe disso. Por isso, ele traz o prato disfarçado. Ele oferece algo que parece bom, tem cara de bom, tem cheiro de bom, tem aparência de bom. Mas foi exatamente assim no jardim do Éden. A serpente não apresentou um fruto que aparentava morte. Não. A Bíblia diz que Eva viu que o fruto era agradável aos olhos, bom para o alimento, desejável para trazer entendimento. Olha, Deus te trouxe aqui para falar ao teu coração, porque tudo aquilo que um dia te enganou, a partir de hoje não vai mais te enganar. Deus está trazendo discernimento a você. Você não vai se enganar. Tem coisas que parecem positivas, tem coisas que parecem vantajosas, tem oportunidades que parecem incríveis. Mas aquilo que parecia crescimento produziu separação de Deus aos homens. Nem tudo que agrada aos olhos alimenta a alma. Nem tudo que parece bênção realmente vem do Senhor. Deus está falando com você. Lembra de Ló? Ló também olhou para aquelas campinas do Jordão. Eram verdes, eram férteis, eram prósperas, pareciam a melhor escolha. Mas os seus olhos apenas enxergavam a paisagem. A bênção estava na vida de um homem que caminhou por fé, que caminhou por obediência. Ei, tem pessoas que não percebem que aquilo que é bonito um dia vai se tornar Sodoma e Gomorra. As escolhas da nossa vida, às vezes, parece ser inteligente, mas cuidado, ela pode produzir destruição à nossa família. Deus está falando com alguém aqui. É tempo dos teus olhos serem abertos, teus ouvidos serem abertos. É tempo de você acessar discernimento, sabedoria do alto. Lembra de Josué e Calebe? Eles viram aquele gigante. Eles viram algo difícil. Eles enxergaram impossibilidade. Eles viram. Mas os outros espiam também enxergaram. Eles também viram os gigantes. Eles também viram impossibilidade. Mas sabe qual foi a diferença? A diferença é que alguns olham apenas o problema, outros olham a promessa. A sabedoria não é a capacidade de enxergar oportunidades. Às vezes existem coisas poderosas, promessas que você vai viver na sua vida e elas não estão com uma aparência de favorável. Às vezes é desafiador, mas Deus está lá. A diferença entre um e o outro é a capacidade de enxergar a promessa de Deus. Por isso o Provérbios diz que o prudente vê o mal antes. E ele percebe sinais. Ele não espera o desastre acontecer para agir. Ele discerne. Ele para. Ele ora. Ele espera. Deus já havia falado que aquela terra era a terra da promessa. Mas alguns olharam e viram a impossibilidade, os gigantes, e aquilo se tornaram o reflexo da sua vida. Mas aqueles dois olharam e enxergaram a partir da promessa, da palavra, daquilo que Deus diz. Sabe o que Deus está dizendo para você? Ei, pare de olhar as possibilidades. Pare de olhar aquilo que é vantajoso. Às vezes você olha para uma porta e fala, meu Deus, é incrível, só pode ser Deus. Cuidado. Eu tive que aprender isso de uma forma terrível.
Cuidado! Vivemos em um tempo em que nós valorizamos decisões tão rápidas, mas Deus continua honrando aqueles que ouvem a sua voz e obedecem, mesmo quando tudo diz que não. A voz de Deus sempre é a voz correta. A voz de Deus sempre é a voz correta. Às vezes, a resposta mais espiritual que você pode dar não é um sim, é um não. É não para relacionamentos, é não para propostas, é não para as mesas, é não para amizades, é não para um negócio, é não para um convite. Para cada não dado, aquilo que está fora da vontade de Deus é um sim ao propósito eterno. A mulher sábia entende que Deus não mede maturidade apenas pelas portas que atravessamos. Muitas vezes Ele mede pelas portas que tivemos coragem de deixar para trás. Eu tive que deixar para trás muitas coisas. Há portas que Deus nunca abriu para mim, mas elas estevem lá, abertas. Oportunidades abertas, mas Deus nunca esteve lá. Há portas que eu olhei e falei, cara, isso não tem a cara de Deus. Mas a voz de Deus era para mim, entra. E deu muito certo. Sabe o que Deus está falando com você hoje aqui? Ei, a porta que Deus te abriu, ela vai gerar paz ao teu coração. Mas há portas que apenas revela que aprendemos a discernir. Nem toda oportunidade merece uma resposta agora. Nem toda novidade precisa ser abraçada. Nem toda proposta merece um sim. Antes de atravessar qualquer porta, pergunte ao Senhor: essa decisão fortalecerá a minha comunhão contigo? Porque existem coisas que eu não abro mão na minha vida. Se preciso for quebrar um princípio, se preciso for não te glorificar, eu não quero. Então essa escolha vai produzir frutos eternos ou apenas uma satisfação momentânea? Essa porta vai me aproximar do propósito ou apenas alimentar o meu desejo? Senhor, porque a tua vontade, porque a vontade de Deus sempre é boa, perfeita, agradável. Sempre será o caminho mais seguro. Hoje, talvez exista uma porta diante de você. Existem pessoas, existem necessidades que estão gritando, dizendo, entra! Seu coração está ansioso, mas o seu espírito continua dizendo, espere, não tenha pressa. Essa mensagem chegou hoje para você não para gerar medo, insegurança no teu coração, mas para te fazer discernir a voz de Deus. Nunca tenha medo de perder uma oportunidade que Deus nunca preparou para você. Nunca tenha medo. O que vem das mãos do Pai não exige que você negocie seus princípios. Não rouba sua paz, não destrói sua comunhão, não compromete sua santidade. A porta certa nunca custará a sua intimidade com Deus. Deus hoje está trazendo direção e alinhamento para o teu coração. Quem aprende a esperar a direção do Senhor descobre que perder uma porta errada é, na verdade, ser protegido pelo amor de Deus. O não também é cuidado. E eu quero que você, mulher, caminhe debaixo dessa certeza. E eu declaro sobre as tuas decisões sendo guiadas pela sabedoria do alto. Você não será conduzida pela ansiedade, você não será conduzida pela aparência, você não será conduzida por essa necessidade. Não. Você não aceitará os atalhos que te afastem do propósito, não. Mas você será guiada pelo discernimento, pela voz do Senhor. Você crê nisso? Então declare isso. Eu entro pela porta que o Senhor me permite entrar. A porta que o Senhor abriu para mim não quebra princípio,
A porta errada, ela está sendo fechada hoje. Eu fecho, eu fecho, eu fecho, eu fecho a porta que me afasta, que me distancia da vontade de Deus. E eu abro a porta com prudência, com obediência, com segurança, em nome de Jesus. Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Você é um Ló ou você é um Abraão? Onde está o teu coração? Ali estará o teu tesouro. Eu quero orar com você hoje à noite no nosso grupo do WhatsApp. E o link está aqui embaixo. Clique e entre. Eu te espero para um grande clamor. Porque hoje as escamas que estavam nos teus olhos vai cair. E você vai passar a enxergar. Não como enxergou aquele profeta Samuel, quando olhou e viu aqueles homens fortes e disse, certamente será esse o próximo rei de Israel. Não, você será guiada pela voz de Deus, a mesma voz que bradou e disse, ei Samuel, não se atente para a aparência deste homem, você só está vendo o que os teus olhos estão vendo, mas eu, Senhor, enxergo o coração. Não é esse. Não é esse. Você não vai tomar decisões erradas a partir de hoje. Assim te diz o Senhor. Existe uma voz que vai te guiar e você vai entrar por essa porta. Você não vai tomar decisões guiadas pela ansiedade, pelo medo, pelas tuas emoções, pelo aquilo que os teus olhos estão vendo. É pela fé. É pela voz que te guia. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da voz de Deus. Prepare-se para viver o extraordinário. É só o começo dessa jornada. E hoje você está aprendendo o que diz o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Deus abençoe sua casa e sua família em nome de Jesus.